Bom, com relação às crianças que tiveram no transporte suspenso, morar 2 km antes da escola, muitos pais estão reclamando, fizeram reclamação tanto no Conselho Tutelar, também na Secretaria e na empresa do transporte escolar aqui da cidade. Estou aqui ao lado do Isaac Jorge de Oliveira para falar a respeito dessa situação. Isaac, relata para a gente o que aconteceu, como vocês pais ficaram sabendo do corte no transporte das crianças que moram a menos de 2 km da escola. Positivo. Em janeiro, findando janeiro, início de fevereiro, quando foi o início das aulas, as crianças foram comunicadas que não ia ter o transporte público na primeira semana, mas a gente levou as crianças para a escola e lá foi comunicado que realmente teve o transporte e nós não sabíamos dessa informação. Quando eu fui conversar com o vice-diretor ali do Jonas, ele disse, olha, o ônibus foi cortado para as crianças que pegavam o ônibus aqui no Nossa Senhora do Carmo, né, ali do lado do campo de São Manuel, e nós fomos saber o porquê que foi cortado. Então ele disse pra gente, era uma questão política, não poderia mais existir o ônibus nessa rota, até porque existe uma lei na cidade que fala que as crianças que moram a menos de 2 quilômetros não poderiam ter acesso a esse transporte. Só que assim, já fazia mais de 2 anos que as crianças já pegavam o ônibus aqui e a gente tinha uma segurança, porque assim, o trajeto ele é longe, né? Ele daqui, dessa região do Gardes, Nova Carioba, Vila Americana, ele é um trajeto longo para até as crianças chegarem na escola. Então assim, a gente ficou com muita dificuldade. Eu particularmente tenho uma esposa com esclerose múltipla, então assim, ela não consegue nem levar no ponto e muito menos na escola. Então afetou muito a questão do meu trabalho, porque eu tenho que horário de entrada e horário de saída das crianças, eu tenho que estar levando meu filho e buscando ele. Então assim, afeta o nosso trabalho, a nossa correria do dia a dia, até mesmo por questões financeiras, né? Até agora passou até um meio de transporte que é uma van, mas eles cobram R$280 para levar a criança daqui a menos de 2 quilômetros da escola. Então assim, a gente foi afetado. Nem todos os pais têm condições, né? Nem todos os pais têm condições. E outra coisa, eles falaram que eles pediram pra gente ir até a garagem, a gente foi na garagem, a garagem pediu pra gente ir pra escola, da escola mandou a gente ir pra Secretaria de Educação. Então assim, nenhum resolve. A gente já falou com o vereador, já falamos com o Conselho Tutelar, e aí a gente agora ainda está sem essa solução aí desses problemas. O transporte foi suspenso no início das aulas deste ano? Isso, ele foi suspenso, ele não faz mais essa rota da escola, passando aqui pelo o Cariobinha, Nossa Senhora do Carmo, descendo até o Jaguari, também o Nova Carioba, porque ele fazia toda essa rota. E a gente perdeu esse ônibus já no início das aulas, já nos primeiros dias de aula a gente já não tinha mais a rota do ônibus para levar as crianças para a escola. Exatamente, o vice-diretor ele disse pra gente que isso era uma questão política, só que assim, a gente não consegue entender. Mas por que política? Então ele disse que era uma questão política, que foi um vereador que na época conseguiu o transporte, mas possivelmente esse vereador ele não foi eleito, não está mais na Câmara, por ele ter saído, perdeu esse vínculo e automaticamente o ônibus foi cancelado. Só que assim, a gente não entende. Se é um benefício para a criança, para o bairro, para levar as crianças para a escola, isso não tinha que ter vínculo político, né? Porque por mais que o político ele tenha os seus meios para conseguir as coisas para a população, mas ser cancelado porque o político não está mais ou não foi mais eleito, a gente discorda dessa prática, porque então a gente está vulnerável a situações de políticos serem eleitos ou não. É um benefício, né? Tem que ser permanente, né? O Isaac, aqui do America Garden, onde você reside, até a escola Jonas Arruda, tem quantos km? Olha, aproximadamente 1,6 km, mais ou menos. Tá? Um pouco menos de 2 km. Olha, nós estamos num sol escaldante aqui. A criança tem que sair de casa para ir para a escola com a mochilinha, o peso, né? E até chegar na escola, né? Já chega cansado já, né? Já chega cansado, é um trajeto muito longo. Agora tá sol, mas poderia estar chovendo, poderia estar chuva, sol, frio. E outra coisa, você pode ver que aqui é uma via de passagem de carros, né? Toda hora carro, ônibus. Então você pega uma criança como meu filho, que tem 9 anos, ele não tem a percepção de andar na rua
e de repente ser atropelado, né? Você viu, tem crianças voltando da escola agora. Essa deveria estar voltando no transporte. Essa deveria estar voltando no transporte. Então essas crianças, elas estão andando desde lá do trajeto do Jonas até aqui, de repente vai descer ainda até o Jaguari, o Nova Carioba, que ultrapassa até os 2 km, até elas foram afetadas. Então não foi só os que estão menos de 2 km. E essas crianças também foram afetadas que moram em Jaguari ou até o Nova Carioba, tem que atravessar a Avenida do Compositor, que é uma avenida que passa carros toda hora. Então assim, a questão por completa, todo mundo foi prejudicado. E aproximadamente aí mais de um ônibus de criança, não foram 2, 3, não é só o meu filho. Então são muitas crianças que foram prejudicadas aí com esse cancelamento.